Fala galera, JV Machado aqui com mais uma recomendação de Webtoon pra vocês aí que já leram tudo que tinham pra ler no feriadão, né? E hoje vamos falar de The Advanced Player of the Tutorial Tower, que nós vamos chamar só de Advanced Player porque ninguém é obrigado, né? E pra quem não tá ligado, essa Webtoon é basicamente a Naver correndo atrás de ter um solo leveling só dela. Afinal, tudo quanto é caso de Webtoon tem aí uma ou até várias obras sobre caçadores, dungeons, ranks e afins, né? E a Naver achou que tava na hora dela entrar nesse jogo também. E nada mais justo, né? Se tem uma produtora aqui que a gente passa a mão na cabeça, é a Naver mesmo. Quem dera a solo leveling fosse dela também, e aí a gente usar a imagem sem medo de ser feliz pra todo lado. Mas fazer o que, né? Chega de chorar as pitangas e bora falar dessa obra bacana que é The Advanced Player. Aliás, não sem antes eu pedir o seu like de fortalecimento para que você não esqueça de deixar aí antes de sair do vídeo, né? E claro, considere também se inscrever no canal caso você curta mangazinhos coloridos, porque aqui vai ter sempre mais. E também não posso deixar de falar do nosso link da Amazon que fica sempre aqui embaixo na descrição de todos os vídeos, por onde você pode comprar qualquer coisa que você dá uma força bacana pro canal. Mas então, sem mais enrolação, vamos que vamos para essa resenha aí marota. Advanced Player é mais uma história que envolve humanos despertos que ganham poderes e se tornam caçadores. Tem dungeons que se abrem trazendo monstros e, bom, tem uma torre também. É por isso que a galera diz que essa Webtoon é uma mistura de solo leveling com Second Life Ranker com uma pitada de Tower of God. Mas vocês já vão entender melhor o porquê disso. Bom, tudo começou quando há uns 12 anos atrás uma torre gigantesca apareceu saindo do chão. Ninguém entendeu nada do que diabo era aquilo, mas logo depois a torre começou a teleportar pessoas aleatórias ao redor do mundo para dentro dela. Na verdade, aparentemente existem várias cópias dessa mesma torre ao redor do mundo, mas a gente só vê essa, então é meio confuso. Mas enfim, a torre basicamente sumona pessoas aleatórias para dentro dela e coloca essas pessoas para passar por um extenso desafio de sobrevivência, enfrentando monstros e outros perigos até chegar no último andar. Aqueles que sobrevivem saem da torre e se tornam caçadores. Só que a torre não faz distinção aí nenhuma nas características das pessoas, né? Ela não chama só quem está apto a se tornar um caçador. Ela sai invocando aí velhinho, criança, até nem aí. E por conta disso, a taxa de sobrevivência das pessoas que entram na torre gira em torno aí de 20%. Mas quem sobrevive também tá com a vida ganha, né? Porque caçadores recebem muito bem para resolverem as tretas do mundo. Que inclusive agora é assolado por dungeons e labirintos que também brotaram com monstros que precisam ser mantidos sob controle. Mas o foco dessa história está em um camarada chamado Hyun-woo, eu acho. Eu nunca sei, velho. Ele fazia parte da primeira geração das pessoas invocadas para a torre há 12 anos atrás. E junto com seu time de amigos que ele acabou formando lá dentro da torre mesmo, ele conseguiu sobreviver e chegou no topo da torre. Mas quando o cara tava lá alegrão, porque finalmente era hora de voltar para casa, de repente ele foi teleportado para um lugar que ele já tinha visto antes. E é aí que ele percebeu que ele se lascou e foi teleportado de volta para o primeiro andar da torre. E aí ainda apareceu uma mensagem no sistema dizendo para ele que ele tinha sido amaldiçoado pelo sistema e seria agora um jogador do modo tutorial. Sabe quando as coisas estão dando tão errado na sua vida que você fica pensando assim, gente, eu só posso ser amaldiçoado, tem algum negócio errado aqui. Pois é, pelo menos essa dúvida o cara não tem. O sistema já foi lá e esfregou na cara dele. Só que tem um detalhe nessa história. Quando a pessoa entra na torre, ela ganha acesso a um sisteminha para monitorar seus próprios atributos. E aí ele foi olhar os atributos dele e ele percebeu que pelo menos eles não foram resetados. Então, em teoria, seria mais fácil para ele chegar no topo da torre dessa vez. Aí então ele começou uma longa trajetória de tentativa e erro. Ele tentou de tudo, tentou passar a torre de novo com novos jogadores, nada. Tentou passar sozinho, nada. Ao longo de 5 anos ele foi tentando de tudo que era imaginável de se tentar e nada funcionava. E no meio disso ele foi ficando cada vez mais forte a ponto de agora ele poder dar um murro em uma parede de pedra e destruí-la como se fosse isopor. Só que como ele ficou preso naquele looping ali e ele via e fazia sempre as mesmas coisas, ele começou a ficar maluco da cabeça. O bicho ficou dodóizinho, coitado. Aí só pra não perder a sanidade de vez, ele pensou, eu já tô na merda mesmo, eu vou pelo menos avacalhar com os noobs que vão aparecer por aqui, né? E o bacana desse protagonista, gente, é justamente isso. Ele pode estar na merda, mas pelo menos ele se diverte. Ele sempre dá um jeito de zoar as paradas, gente. É bom demais. Aí o maluco começou a inventar o que fazer pra trollar os outros, né? E ele se vestiu até de monstro, fingiu que era um monstro novo que ninguém nunca tinha visto na torre. Ele chegou até a fingir que era um NPC e ficou lá dando quests erradas pra zoar a galera. Só que a diversão durou pouco, né? O cara continuava angustiado porque ele nunca
nunca conseguia sair da torre. E ele via ali todo mundo que ele zoava, depois a pessoa ia lá e saía da torre e ele ficava pra trás, né? E ele passou 12 anos nisso. O cara já tava totalmente biruta da cabeça. E nada na torre era um desafio pra ele mais também, né? Ele solava o boss final da torre com um pisão na cara. Até que quando ele já havia até desistido de sair, ele tava lá desmotivado com a própria vida, ele decidiu abrir a janela do status mais uma vez. E lá apareceu uma mensagem informando que o loop havia sido removido, que ele sairia na próxima conclusão da torre. Aí o bichinho ficou alegre como nunca, ele quase explodiu. Foi então que ele saiu fazendo a torre toda mais rápido que vocês lendo o webtoon que a gente recomenda. Ele bateu o recorde de finalização da torre e algo que deveria ter demorado aí vários e vários dias, o cara resolveu em poucas horas. E como o mundo fica monitorando os ciclos da torre, esse incidente aí virou notícia. O mundo todo estava pela espera do caçador prodígio que terminou a torre tão rápido. E um fato curioso é que o Ryong-woo já era praticamente famoso no mundo fora da torre, né? Porque os caçadores que iam finalizando a torre, voltando pro lado de fora, contavam aí as histórias dele sobre como ele era o caçador mais forte que ele já tinha visto e tal, como ele solou o boss e tudo mais. Só que ele nunca saía, e isso aí ninguém entendia. Alguns achavam até que o cara era só um boato, uma história que alguns inventaram lá dentro da torre. A tal história do jogador avançado, e por isso o nome da série. Mas finalmente ele consegue sair da torre e tá pronto pra impressionar todo mundo do lado de fora. Obviamente o cara passou 12 anos treinando na torre e vai ter atributos mais escandalosos que qualquer outro caçador normal, né? Aqui vale ressaltar rapidamente que menos magia. O atributo de magia não pode ser treinado dentro da torre, tem que ser treinado fora. Então, por mais que ele seja SSS em qualquer coisa, na verdade ele não é exatamente isso, mas mesmo que ele fosse, ele não tem acesso à magia, não sabe manipular mana, mas aí nada que um cursinho intensivo fora da torre não resolva, né? E o cara ficou fortão assim porque dentro da torre a pessoa não sente fome nem sono, além de não envelhecer. Então o cara ficou lá no treino hardcore eterno ainda, né? Então já vão se preparando para ver mais um protagonista OP, mais um caçador que vai fazer outros Rank S parecerem criancinhas brigando com travesseiros, né? Só que calma que o negócio não vai ser tão simples. Eu já vou dar um semi-spoiler, mas sem contar detalhes da trama, só para vocês já saberem do que se trata a série. O Ryong-woo quer entender no final das contas quem o prendeu por 12 anos dentro daquela torre e por que fizeram isso. E esse vai ser um dos objetivos de vida dele. O outro é fazer o que ele quiser o tempo todo sem ter que se curvar para ninguém. E essa é uma das características mais divertidas do personagem. Mas enfim, quando ele for buscando aí por informações sobre o objetivo da torre, do que fizeram com ele, ele vai descobrir que a Terra, na verdade, é só uma das camadas ou andares de uma enorme torre dimensional de 12 andares. E a Terra é o 9º andar, mais especificamente. E aqueles que caminham entre essas camadas e buscam chegar ao topo, por algum motivo que a gente não sabe, são aqueles chamados de escaladores. Então é provável que exista uma administração dessa torre dimensional que tenha criado a torre de tutorial por um motivo, né? Talvez a Terra esteja prestes a receber escaladores e precisasse aí de caçadores para impedir esse avanço. E talvez o protagonista tenha passado pelo esse tutorial aí e tenha se fortalecido por tantos anos seguidos justamente para cumprir algum papel específico nessa história toda. Eu estou evitando ir longe demais aqui por conta dos spoilers, mas vocês entenderam mais ou menos que nada está sendo feito à toa, né? Só que o protagonista ainda não conseguiu as respostas que ele quer e nem nós como leitores também não sabemos nada ainda desses detalhes completamente, né? Então tem muita coisa pra gente acompanhar e ir descobrindo junto com ele. Fora isso, falando um pouco mais sobre o que vocês podem esperar dessa obra. Essa webtoon, além de ter bastante ação, né, como toda webtoon de caçadores tem, ela também tem bastante humor. O tom é muito mais descontraído e você vai perceber como o protagonista se diverte com os poderes que ele tem. É um clima bem diferente de Solo Leveling. As duas obras só compartilham aí essa questão dos caçadores. De resto, você vai sentir que é tudo bem diferente. O Ryong-woo acabou se tornando quase um sádico depravado depois de ter seu psicológico destruído dentro da torre, né? E um dos hobbies dele agora é dar chinelada na cara dos outros. E é uma parada surreal, que você não acredita que o cara vai fazer isso mesmo. Aí quando tu vê, ele tá lá com a chinela na mão, chamando o vagabundo na porrada. E ele vai lá e pei, cara. Ele estoura a chinelada na cara de meliante. É zoado, mas é engraçado pra caramba. E o cara sabe que em certas situações ele é tão OP em comparação a outras pessoas que ele fica tirando onda mesmo, sabe? Já vi ele dando coça de alho poró na cara dos outros, velho. O bicho é brabo demais. Mas claro que ele também vai ter seus desafios por vir, até por conta dessa questão de terem outras dimensões e pessoas que vão ser aí de um nível completamente diferente dos caçadores normais da Terra, né? E outra coisa que vocês podem esperar também é treta. O cara já se mete numa treta assim que sai da torre, que inclusive tá durando até agora. Basicamente, ele recusa uma proposta irrecusável de uma guilda mafiosa que tá monopolizando tudo na Coreia do Sul. E aí os caras pegam um ranço dele e vão tentar colocar moral no protagonista pra ver se ele se intimida. Só que aí o prota perde a paciência e explode uma chinela
ela na cara de um meliante e a treta começa a ficar bem mais séria. Só que o cara não tá nem aí, cara. Ele quer saber de tacar fogo no mundo mesmo e quem quiser que venha saborear de sua chinela. O cara já tem uma coleção de Havaianas do mesmo modelo em casa. Ele explode uma, mas sempre tem mais, é só vir tranquilo. Ah, e a arte da Webtoon também é muito boa e não deixa a desejar em nada. E claro, é da Naver, né? Que além de disponibilizar tudo de maneira gratuita no portal deles e com ferramenta de tradução, não dão strike nos outros a troco de nada. Então eu já comecei gostando dessa obra antes de eu ler. E depois de eu ler eu gostei mais ainda. Bom, tá feita a recomendação aqui, vão atrás porque vale muito a pena e vai suprir muito bem a sua falta aí de solo level enquanto você espera sair mais um capítulo. Só tem o problema de que a obra está aí por volta dos 40 e tantos capítulos ainda. Mas vai lendo aí que logo mais a gente já volta com mais uma recomendação. Já deixou o like aí de fortalecimento e se inscreveu no canal? Dá essa moral aí porque isso nos ajuda demais. Bom, foi isso por hoje, eu espero que vocês tenham curtido a recomendação, mas não vai embora ainda não. Dá uma olhada em outros dos nossos vídeos e continue com a gente. Meu muito obrigado por você ter comparecido para esse vídeo, eu vou ficando por aqui e até o próximo.